Boa noite, César. Ô, querida, boa noite, Sara, Joaquim, comunidade 247, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, viu? César, Calejão mesmo ou Calejão? A gente fala Calejão mesmo, né? Calejão, você falou certinho, Joaquim. Então, também. César, primeiro, nós é que agradecemos, digo que é uma honra tê-lo aqui, Obrigado. aqui no nosso público, na nossa comunidade. Você que tem tido uma repercussão muito grande na internet, foi comentarista, eu vou falar sobre isso, da Jovem Pan, e deixou a Jovem Pan depois de uma discussão com o Rodrigo Constantino, tem uma produção literária agora, livros de não ficção, bastante profícua, sobretudo nessa época, para entendermos essa época, né? Salvo engano, são 3 livros que você lançou para explicar, de certa forma, o bolsonarismo, a extrema-direita aqui no Brasil. Então, tenho certeza de que são temas bastante importantes e vamos falar também sobre a conjuntura. Então, eu passo a palavra a você, perguntando a você, na verdade, é uma complementação de uma entrevista que eu fiz com um outro acadêmico, você também é acadêmico, com outro acadêmico que é o Michel German, que ele disse, com todas as letras, o discurso do Bolsonaro, que ele diz todos os dias, é que ele é nazista. Ele não fala, eu sou nazista, mas o discurso dele é este. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Joaquim, obrigado. Deixa eu começar dizendo que eu admiro muito o teu trabalho, a tua produção, eu acompanho o teu trabalho ao longo dos anos. O serviço que você presta para a sociedade brasileira é ímpar, absolutamente fundamental. Eu admiro a tua técnica, admiro a tua coragem, você é uma grande referência para o jornalismo nacional. Eu acompanho o trabalho do German também, acho que ele tem coisas interessantíssimas, e eu sempre tenho alguma reserva, Joaquim, no sentido de comparar épocas diferentes, culturas diferentes, tudo isso. Agora, isso posto, então, te dizendo aqui, começando fazendo essa ressalva de que existem peculiaridades, existem idiosincrasias que se aplicam para o que foi a ascensão nazi-fascista na primeira metade do século passado e para o que é o bolsonarismo no Brasil no começo do século XXI, é difícil ignorar as similaridades, né? É muito difícil na medida em que aquilo que se propõe o bolsonarismo, que é a destruição, morte, segregação, a exacerbação de um líder que seria forte, entre aspas, e seria capaz de conduzir o seu próprio povo a um estágio superior, enfim, as narrativas, todas as dimensões atreladas ao próprio nazifascismo se repetem na forma do bolsonarismo. E no terceiro livro, no Sobre Perdas e Danos, Joaquim, eu argumento que o bolsonarismo, a meu ver, assim como era, por exemplo, o próprio nazifascismo, era a expressão mais visceral de um modelo de sociabilidade que tem como premissa elementar essa racionalidade neoliberal. Tem um aspecto muito interessante, para ser totalmente honesto aqui, em termos de probidade intelectual, tem um livro que chama A Nova Razão do Mundo, que é do Dardot e do Pierre Dardot e do Christian Laval. Nesse trabalho, eles argumentam que quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está frequentemente acostumado a entender que o neoliberalismo traduz um conjunto de medidas a serem implementadas na seara macropolítica por um determinado governo. E que, para muito além disso, o neoliberalismo precisa ser compreendido como uma racionalidade, que, para muito além de determinar a seara macroeconômica a ser implementada por um determinado governo, no que diz respeito, por exemplo, enfim, todas essas dimensões que a gente viu desde 2016, minimalismo estatal, desregulamentação, precarização da classe trabalhadora e tal. Para muito além disso, o neoliberalismo é uma racionalidade que determina não só a conduta do governo na seara macroeconômico, mas a própria expectativa e a conduta dos governados, e estabelece uma espécie de governo segundo um princípio universal da concorrência e, consequentemente,
da desigualdade. Isso aconteceu já ainda de uma, não com o viés neoliberal, mas você já tinha ali o rescaldo do que era o liberalismo vitoriano. Isso promove, a meu ver, a ascensão do nazifascismo ao longo do século, na primeira metade do século XX. A partir da década de 80, com Reagan nos Estados Unidos, com Thatcher na Inglaterra, Kohl na Alemanha, Giscard d'Estaing, Pinochet, as ditaduras do Cone Sul, essa mentalidade vai se agudizando, essa questão da luta de todos contra todos como modelo primário de organização social vai se organizando, e não por acaso, no começo do século XXI, 40 anos depois, você tem diferentes populações ao redor do mundo dispostas a eleger figuras como Trump nos Estados Unidos, como Orbán na Hungria, como Bolsonaro no Brasil, Duda na Polônia, Meloni na Itália, enfim, em diferentes partes do mundo. Então, a meu ver, existe uma correlação muito intrínseca entre o próprio bolsonarismo e todos esses outros governos que eu acabei de te dizer aqui, e essa racionalidade neoliberal que é muito forte, sobretudo no Ocidente. Isso está atrelado também, por exemplo, com o conflito que a gente vê entre a OTAN e a Rússia e China de outro lado. Eu acho que é um pouco por aí, eu concordo, porque senão eu sou muito prolixo, se eu falo demais, eu vou te passar a palavra de novo, mas, perdão, mas não, eu acho que de muitas maneiras interessante. Eu concordo, querido, eu concordo com o Michel German, que é um craque absoluto em nazismo, tem colocações muito pertinentes, mas é difícil ignorar, né, Joaquim, as situações análogas que efetivamente caracterizam a própria forma como o bolsonarismo se organiza. Eu vou colocar uma questão, quero ouvir a sua análise. O neoliberalismo, ele é um modelo econômico que gera exclusão e gera uma concentração de rendas muito grande. Piketty já mostrou que, com o avanço do neoliberalismo, houve uma concentração de rendas muito, muito grande. Houve essa concentração. Portanto, gera exclusão. E ali fica um terreno fértil para você encontrar aqueles que não entendem qual é a causa, por exemplo, de alguém que perde o emprego. Ele não entende qual é a causa, então você gera um terreno fértil para culpar o outro. Isto é, você culpa alguém, você culpa o estrangeiro, está ali. Você culpa a questão de não poder fazer desenvolvimento numa terra indígena, que esse é um argumento, porque se pudesse, talvez houvesse riqueza para todos. O fascismo parece que as pessoas têm uma compreensão de que tem algo errado. Só que elas são manipuladas e acabam investindo contra um alvo que é errado, investe muitas vezes contra o seu semelhante. E aí você gera um terreno fértil para propagação de ideologias fascistas e do próprio nazismo. Alguém é culpado por isso, mas é que está direcionando a culpa para alguém. Sei lá quem for. Aqui, por exemplo, os indígenas do governo Bolsonaro eram culpados pela miséria que existe em Roraima, pelos problemas que existem em Roraima. Mas eu quero ouvir a sua análise. Fiz só essa colocação, porque uma vez eu ouvi da própria Dilma, ela falando que, a Dilma Rousseff, no estado em que o Brasil se encontra, com tanta desigualdade social, neoliberalismo, ela disse, é genocídio. Por isso que é preciso ter um Estado que regule. Mas eu quero ver a tua análise. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo isso que você disse, concordo isso com o que a Dilma Rousseff diz também aí. E por quê? Existe hoje um modelo de geopolítica, de governança global, e essa racionalidade neoliberal ela é tão mais severa quanto mais localizado na periferia do capitalismo um determinado país se encontra. O Brasil é um país que ocupa uma posição mediana, de semi-periferia, dentro da organização capitalista global. A despeito disso, a gente tem uma das maiores taxas de desigualdade no que diz respeito à concentração de capital e distribuição de renda do mundo. Então, é óbvio que, dadas essas circunstâncias, caracteriza práticas efetivamente genocidas. O outro ponto que você traz para a discussão é muito pertinente, é muito bom, porque é óbvio, Joaquim, a meu ver, que num modelo
no qual as pessoas são compelidas a competir umas com as outras o tempo todo, mais cedo ou mais tarde, isso vai gerar um desconforto de tal ordem que a organização social reflete isso que está sendo proposto. Se é um estado de competição de todos contra todos, primeiro que quando você está competindo, invariavelmente alguém tem que perder. Se é um processo de competição e não de colaboração, naturalmente você vai ter vencedores e perdedores. Sob a lógica da acumulação do capital, também é óbvio argumentar que o número de vencedores é infinitamente menor do que o número de perdedores, considerando que o objetivo fundamental do capital é se valorizar, é produzir a própria concentração de renda. Eu traria um ponto que eu abordo no meu quarto livro, Joaquim, que chama Esfarrapados, que vai sair pela editora Record. Agora a gente vai começar. Eu vou te mandar, inclusive, um exemplar de presente, se você me permite. Claro, nesse livro, eu argumento no 7º capítulo que o superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção, um fenômeno que, por exemplo, nem Marx e nem Engels presenciaram, porque eles morrem, ambos morrem, Marx primeiro e Engels depois, no fim do século XIX, e esse foi um processo que aconteceu fundamentalmente ao longo do século XX. O superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção, que acontecem ao longo do século XX, criam uma abundância, em termos mercadológicos, sem precedente na história da humanidade. E para muito além, e isso eu estou tentando te resumir um capítulo de 30 páginas em 2 minutos, porque senão eu desembesto a falar e não paro. Mas o que isso fez, o que essa amplitude mercadológica fez, é estimular a categoria com a qual eu trabalho, que chama elitismo histórico e cultural, Joaquim, que é, basicamente, o elitismo histórico-cultural é uma força social, histórica e cultural que organiza os arranjos sociais com base em categorias de distinção. O elitismo histórico-cultural cria gramáticas de desigualdade e hierarquias morais. Seja qual for o motivo para dizer Joaquim é superior ou inferior ao César por esse e esse motivo. Por vezes pode ser a cor da pele, por vezes pode ser a condição socioeconômica, por vezes pode ser a capacidade intelectual, por vezes pode ser o gênero. Via de regra, na sociedade que a gente está hoje, são todas essas dimensões. É por isso que você não tem única e exclusivamente o racismo com base na cor da pele como único parâmetro de distinção social. Você tem hoje misoginia, machismo, LGBTQIA+, fobia, etarismo, gordofobia, enfim, um sem número de expressões cotidianas disso que eu chamo elitismo histórico e cultural. Isso, a meu ver, acontece porque, na medida em que você tem essa amplitude mercadológica, pensa comigo, se você fosse um proletário da Manchester, da Inglaterra, que, por exemplo, Marx e Engels estavam estudando naquela ocasião, o teu objetivo era fazer a manutenção da vida, basicamente. Você queria ter uma sela para colocar no cavalo, bota, roupa para vestir, comida e um teto sobre a tua cabeça. Se você era um burguês, um industrial, o teu objetivo era fazer a manutenção dos teus privilégios. Isso criava um embate muito típico de classes, entre essas duas classes e tudo que eventualmente ali estivesse no meio do caminho. Era uma situação muito mais homogênea do que o que a gente tem hoje. Com esse super desenvolvimento que se dá ao longo do século XX, para muito além da tradicional luta de classes, você passa a ter luta dentro das próprias classes. Você passa a ter motoboy brigando com motoboy, porque um tem um tênis Nike e o outro quer o tênis Nike, porque dependendo se ele tem o tênis Nike ou não, ele tem os olhares de quem ele quer seduzir, por exemplo, na comunidade empobrecida na qual ele vive. Isso não se aplica só para os motoboys. Se aplica para o tipo de terno, se você usa um terno Armani, e se você é um advogado, e se você toma um determinado vinho, o tipo de gravata que você usa, se você janta no Cantaloupe ou no Figueira Rubaiá,
isso te dá mais propriedade para acessar diferentes instâncias do poder judiciário, por exemplo, e assim por diante. Para muito além da tradicional luta de classes, você passa a ter luta dentro das próprias classes. Nossa, e isso que interessante. é a nacionalidade neoliberal de forma mais exacerbada. Não, muito interessante o que você está colocando, que as pessoas perdem a consciência de classe, né? Porque, na verdade, você tem aquele que explora, aquele que é explorado, mas ele perde a consciência de que ele gera muito mais riqueza do que a parte que lhe cabe. Ele não tem essa noção. Eu não tinha ouvido essa colocação, eu te digo que não tinha, confesso, mas eu acho muito lógico, e eu acho que esse é a armadilha que existe hoje, inclusive para a organização social, né? Para você ter conquista da classe trabalhadora. Muito interessante, viu? Exatamente. E veja, Joaquim, só para complementar, perdão, um pequeno parênteses, veja que o próprio Marx diz, e não só Marx, mas Lenin, por exemplo, também diz isso, que a principal força transformadora é a unidade do proletariado. O que o elitismo histórico e cultural faz nesse começo do século XXI é impedir que haja unidade do proletariado. E é por isso que você tem 160, 170 milhões de pessoas que acabam sendo ideologicamente subjugadas em última análise, 300 bilionários, no Brasil, 150 a 200 mil pessoas que são milionárias e 15 a 20 milhões de pessoas que conformam aí a classe média, que ganham entre 8 e 40 mil reais por mês. Então, isso é um ponto absolutamente, a meu ver, fulcral para entender a forma como a gente está organizado enquanto sociedade no Brasil, mas no Ocidente de forma mais ampla também. Bom, César, eu quero entrar em outros assuntos, mas qual você acha que deve ser a saída? Agora, você tem vê alguma perspectiva de saída para que se vença o que você chama de elitismo histórico-cultural? É isso? Não? Está correto, né? É isso. E qual seria a saída? Você tem um cenário possível para que a gente saia dessa armadilha? Joaquim, eu tenho reflexões, eu não tenho, nesse livro Esfarrapados, eu endereço esse tema, eu não tenho uma resposta categórica, eu não seria pretensioso a ponto de sugerir isso categoricamente, mas eu procuro promover, sim, algumas reflexões. A primeira, por exemplo, é fomentar pensamento crítico, mas isso é muito amplo, mas isso é muito geral, é o que você faz com o teu trabalho a vida inteira. Por exemplo, quando você diz, olha, existe uma questão suspeita considerando essa facada do Bolsonaro. Eu vou atrás disso, eu vou investigar, eu vou fazer um filme, um documentário sobre isso. Isso é fomentar pensamento crítico. Agora, fomentar pensamento crítico para essa tua resposta, para essa tua pergunta, equivale a responder que para vencer um jogo, um determinado time tem que pegar a bola e fazer gol. É um tanto quanto óbvio isso, todo mundo sabe, a coisa é um pouco mais complexa do que isso. Então, nesse trabalho eu promovo algumas reflexões que me parecem pertinentes e eu vou te dizer alguma delas. Logo no ensino médio, quando a gente tem 12, 13 anos, a gente precisa, a meu ver, trabalhar com alguns temas importantes enquanto disciplinas, com conteúdo programático na escola. A gente precisa ser capaz de olhar, por exemplo, para a forma como a República funciona. Então, você precisa ter uma disciplina, não sei o nome, não quero fazer debate nominalista, no sentido de dizer que eu cunhei o que quer que seja, isso pouco me interessa. Agora, a gente precisa ter uma disciplina que eu chamo, porque eu achei que é mais pertinente para expressar a minha ideia, de dinâmicas constitucionais. A gente precisa, já com 12, 13 anos, dizer para essa garotada que, veja, é uma república, essa república se organizou com base nos legados históricos e culturais do que foi o Brasil colônia, o Brasil império, com base no modelo escravocrata. Você tem classes que são mais favorecidas, eu não gosto do termo elite, porque remete a uma expressão meritocrática de forma falaciosa. Você tem um Congresso Nacional, você tem uma Casa Alta, você tem a Câmara, são 513 deputados, são 81 senadores, qual que é o papel de um vereador, qual que é o papel de um deputado estadual, o que é maioria simples, o que é maioria qualificada e assim por diante. A gente precisa ter anos de disciplina
que expliquem qual que é a diferença entre política monetária e política fiscal. Ah, mas isso é economia. Sim, mas boa parte do funcionamento da nação passa por ter que saber economia básica. Se não, Joaquim, a gente tem que estar lidando constantemente com um jogo que não é que a gente não conhece estratégias avançadas. Vou trazer. Eu gosto de xadrez, eu sou enxadrista. Então, não é que você está falando de estratégias avançadas de abertura, de meio de jogo ou de fim de jogo. Você não sabe nem como as pedras se movimentam. Você não sabe nem que o cavalo anda em L, que o bispo anda na diagonal, que o objetivo é capturar o rei do teu adversário. Não sabe absolutamente nada. Então, me parece que dinâmicas constitucionais é uma disciplina absolutamente fundamental. Outra disciplina fundamental que precisa ser abordada já nessa altura é a economia política. Porque economia política conforma a base de todo o modelo de sociabilidade que a gente tem estabelecido fundamentalmente em todo lugar do mundo no começo do século XXI. Toda questão, invariavelmente, é política e é econômica, sobretudo no que diz respeito a organização social. Não estou te dizendo aqui que isso se aplica para o âmbito interpessoal, para os afetos, isso é outra coisa. Então, eu acho que se a gente tem essas duas coisas e uma terceira disciplina, que é geopolítica global, porque não tem como compreender o teu contexto interno se você não entende o jogo maior que se aplica no concerto das nações. Tudo isso posto, mas a gente vai superar o elitismo histórico-cultural, ou seja, a característica que o homem tem histórica e culturalmente de explorar o próprio homem. Não, isso é um processo que vai demorar, não sei nem se um dia a gente vai chegar nesse ponto, talvez daqui a 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 anos, não sei, seguramente não é nada para agora, mas a gente precisa começar a trabalhar isso em alguma medida, e a meu ver, essas são algumas, eu tenho um sem número de coisas que eu poderia te citar, mas eu acho que vai consumir muito tempo. Outra coisa é atuar como você atua, por exemplo, é fazer o trabalho que o 247 faz, é contestar a hegemonia midiática, é trazer perspectivas que a Globo não vai. A Globo não vai fazer. O William Bonner, ele não vai fazer. O Pedro Bial, ele não vai fazer. O Joaquim de Carvalho vai. O 247 vai. Outras mídias progressistas vão fazer. É fomentar esse ecossistema de progressismo que a gente tem hoje florescendo no Brasil. Eu concordo totalmente com o que você acabou de falar, eu sempre digo isso, acho que é um marco essa mídia, porque ela organiza também, não é só rede social, porque a rede social ela é uma esfera que tem muita mentira, muita desinformação, mas você cria uma mídia com outro ponto de vista. Você tem que atender à verdade factual, sempre, mas com outro ponto de vista. Eu acho que isso é muito importante, e inclusive esse espaço que nós estamos tendo. E por isso eu entro numa outra pergunta, tá? Uma questão. Você era uma voz dissonante na Jovem Pan, e repercutiu muito quando você teve um embate com o Rodrigo Constantino e você falou uma coisa muito séria, você o chamou à responsabilidade. Você disse, olha, você não está entendendo o que está acontecendo no Brasil, tem violência, você ainda diz, vão ocorrer assassinatos. Mas já tinha até ocorrido um assassinato, que é do Marcelo Arruda, já tinha acontecido, e poderia acontecer outros. Então você está fomentando o ódio. Achei muito interessante isso, você dentro da Jovem Pan, e depois você até saiu, eu até vou pedir para você, já deve ter falado sobre esse episódio outras vezes, mas o teu exemplo, você em si é esse exemplo de que essa mídia que surge agora, ela é extremamente importante. Então eu pergunto para você, como foi que você foi para a Jovem Pan, como foi o tempo que você ficou lá, não foi tanto tempo que você ficou lá, o tempo que você ficou e como foi a sua saída e como você vê hoje. Você foi muito educado, cordial, quando saiu, jamais foi censurado e, claro, é um testemunho que você tem que dar. Mas você acabou saindo e a sua saída é a forma de censura mais brutal que existe. Você tira a voz da pessoa, tira o microfone da pessoa, que era uma voz importante, um contraponto importante no Jovem Pan. Mas eu passo a palavra para você, se quiser, por favor, comentar sobre esse caso. Claro, querido. Eu participei de 4 programas ao longo do ano de 2022 na Jovem Pan. O 3 em 1, o Linha de Frente e o Opinião.
Eu nunca fui contratado, Joaquim, pela Jovem Pan. Eu sempre fui atendendo a convites, eles eventualmente pagavam cachê e tudo bem. Eu sabia que era um público altamente reacionário, que a própria emissora estava editorialmente inclinada ao neofascismo bolsonarista, mas me parece que em qualquer lugar que você... honestamente, Joaquim, se o debate é num banco de praça, com uma única pessoa que quer debater comigo, ou se tem 1 milhão de pessoas assistindo, eu vou debater do mesmo jeito, com a mesma ênfase, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, no sentido de estar tocando outro ser humano. Esse é o meu compromisso enquanto comunicador. Então, eu debato com quem quer que seja, não importa a audiência, não importa o quanto eu esteja ganhando, enfim, isso é um princípio que eu tenho enquanto comunicador. Eu falei, tudo bem, vamos lá, eu vou debater. Isso começa em fevereiro, eu fui 4 ou 5 vezes, não tenho certeza agora, no Morning Show, no qual eu interagi com que eu nem vou ficar ressaltando aqui, porque acho que não me interessa usar a tua audiência para dar palanque para essa gente, mas que eram pessoas muito rasas, que já tinham ali coisas absurdas, que discordavam da ciência, que ficavam se organizando com base em clichês ridículos de anticomunismo e coisas que, assim, a gente está cansado sabe? Você tem o mundo inteiro discutindo um novo processo de governança global, os países avançando, assumindo a liderança da fronteira científica e tecnológica. E no Brasil a gente ainda continua com essa coisa do anticomunismo, enfim. Falei, bem, acho que eles não me chamam mais, eu fui bastante incisivo, é importante te dizer isso, eles nunca me pautaram com relação ao que eu deveria dizer ou a forma como eu deveria me conduzir enquanto eu estivesse me apresentando. Então, acho que isso também é importante para ser totalmente transparente, porque o nosso compromisso, eu sei que o teu compromisso também é com a verdade de forma mais ampla. Eles nunca me pautaram, eles nunca disseram, não, você não pode dizer isso, ou tira um pouco da tinta aqui quando você for falar disso, em absoluto. Nunca recebi nenhuma orientação nesse sentido, até por isso eu falei, eu acho que eu não volto mais, né? Eu acho que é a primeira vez, me chamaram de novo, eu falei, até a segunda, vou continuar fazendo o que eu fiz. Teve uma terceira, teve uma quarta, quando deu a quarta vez, eu falei, acho que agora na quinta eu já não volto, porque eu sempre fui muito incisivo, sempre utilizei categorias de classe, sempre por vezes fiz ad hominem, entende, Joaquim? São coisas que eu, particularmente, não gosto de fazer. Sobretudo se eu estou num debate que tem um viés mais acadêmico, mais sério, por exemplo, que é o que eu estou tendo contigo aqui. Se você discordasse de mim em qualquer coisa, eu discutaria calado, eu respeitaria, e eu jamais ressaltaria nenhuma categoria de classe, eu jamais faria ad hominem. Eu acho que isso caracteriza uma forma extremamente agressiva de conduzir um debate. Mas, na medida em que você começa a dizer que coronavírus é uma invenção da mídia, que o problema do Brasil é o comunismo, que as urnas não servem para absolutamente nada. Isso, a meu ver, não é um debate legítimo. É uma briga, é uma discussão é uma briga de bar, de boteco, que está se travando através de retórica, de oratória. E aí eu me vejo compelido a ter que usar a versão mais enérgica, mais enfática, que eu sou capaz de produzir, e eu vou utilizar categorias de classe, eu vou fazer ad hominem, eu vou jogar na cara daquela gente que eles são playboys e que eles estão assinando cheques que não saem, que o valor não sai da conta deles. Enfim, só para deixar muito claro que não é algo que me agrade fazer. Eu prefiro muito mais participar de debates como esse, com gente efetivamente inteligente, que contribui, que dedica a vida inteira para o desenvolvimento da nação, que é, por exemplo, o teu caso. Mas eu fui lá, aceitei. Eles não me chamaram mais em fevereiro. Eu falei, 4 vezes eu acho que até foi muito, né, cara? Eu não esperava que eles fossem capazes de aguentar tanto tudo isso que eu estava colocando. E passou, a coisa andou, falei, ótimo, beleza, acho que não tem absolutamente nada a ver com a Jovem Pan mesmo, eu tenho uma orientação marxista, leninista, para aquelas pessoas, o José Serra, o Biden é comunista,
Entendeu? É isso. É isso. Não tinha muito como. Aí, em outubro, Joaquim, eles me convidam de novo. O Thiago Pavinato, que é uma pessoa que, a despeito de eu estar numa situação absolutamente antípoda dentro do espectro político-ideológico, eu conseguia ter o mínimo de interlocução ali. Agora me parece até que ele deu uma radicalizada, mas antes eu até conseguia ter uma certa interlocução. Ele disse: puta, o Calejão é um cara inteligente, convida ele, papapá, ele estava conduzindo linha de frente. Eu vou lá, faço uma fala no linha de frente, eles começam a me convidar para mais e mais e mais coisas, até que se produziu aquela situação com o Marco Antônio, que as pessoas chamam de Superman, porque é uma figura que parece fisicamente com o ator que interpreta o Superman, e a coisa foi evoluindo até o dia que eles me colocaram com o Constantino, que deu aquele bafafá todo. Quando eu percebi que eles iam me colocar com o Constantino, que era a prata da casa, e que era o cara... Tinha dois caras que eu queria pegar de frente, que era o Constantino e o Paulo Figueiredo. Porque, a meu ver, são as figuras mais cretinas, mais reacionárias, e que eu estava mais sedento para ter um embate mais direto, olhando no olho daquelas pessoas. Quando eu vi que eles iam me colocar com o Constantino, eu tinha dois caminhos. Eu falei, ou eu posso tirar o pé um pouco, que eu não sei fazer. Efetivamente, eu não sei fazer isso. Ainda que eu quisesse, Joaquim, ainda nem estou dizendo que eu sou santo, mas ainda que tivesse um aspecto pragmático da minha atuação, que dissesse... Sim. Puta, eu quero esse emprego, é importante, eu estava desempregado, estava com problema de dinheiro, uma série de coisas naquela época, tá? Ainda que eu tivesse efetivamente querendo ser pragmático a esse ponto, eu não conseguiria fazer. Porque chega um ponto em que eu estouro e eu falo, é por aí mesmo, e vamos que vamos. Quando eu vi que eles iam me colocar de frente com o Constantino, ali eu falei, bom, então, agora eu não volto mais. Agora eu tenho certeza que eu vou dizer e eu vou ser tão agressivo quanto eu quero. E aí, para resumir a minha fala, você sabe o que é curioso, cara? Veja a genialidade de Marx, por exemplo. Quando eu fazia essas falas mais incisivas, todo o proletariado da Jovem Pan, que via de regra são homens negros que ganham, sei lá, 2,5 pau por mês, tá? Que ficam ali te microfonando, ficam ali, que efetivamente tocam a coisa ali, viabilizam o processo. Quando eu fazia essas falas mais enfáticas com o Marco Antônio, que é um cara que usa mocassim de 7, 10 mil reais, que utiliza paninho no bolso, entende? Paninho de 1.500 reais de marcas que eu nem sei o nome. Enfim, quando eu era mais agressivo e ressaltava categorias de classe que remetem ao embate de classes, essas pessoas vibravam, Joaquim. Acabava o programa, eles me abraçavam, eles falavam, nossa, você acabou com aquele playboy, não sei o que, tal. Nesse dia do Constantino, formou-se uma roda de uns 10, quando eles disseram, estamos fora, acabou, corta, uns 10 funcionários ali da Jovem Pan me cercaram e começaram a fazer Que legal, cara, que bom. Nossa, que cena, eu queria ter visto essa cena, que coisa. Foi demais, eram os funcionários, era o proletariado ali do Jovem Pan, quem toca, você tem razão, entendeu? Você tem razão, que interessante, e pode ter certeza, a manifestação absolutamente sincera, não é bacana isso. E agora, quando você falava, eu lembrava do ensinamento, vamos chamar assim, a orientação do Olavo de Carvalho para a discussão. Por isso que eu estou dizendo, você aqui está dizendo como debater com o olavista, entendeu? Porque o Olavo de Carvalho, ele sempre pedia para desqualificar muito o adversário, não entrar na discussão racional, mas sempre desqualificar em termos morais, etc. É a orientação dele, né? E você respondia com firmeza, né? Quando é diante dessas pessoas que têm essa inclinação. Não sei se eu entendi bem, mas o que eu vi é como se debater. Você não se recolhia, você não se intimidava, ia para cima. Inclusive, tem gente até falando, lembrando a posição deles de classe. Porque muitas vezes essas pessoas não são da classe dominante, mas elas acham que são. Elas se comportam como se fossem.
não é? Tem lá, ganha um recurso, mas ele não sabe nem o que é riqueza, entendeu? O que é riqueza. Mas eu achei bastante. São os capitães do mato, vamos chamar assim, da classe dominante. Gostei, muito interessante. Eu queria saber um pouco, da tua vida. Eu gosto muito de falar aqui, misturar, depois vamos voltar para temas da política, mas eu gostaria muito de saber da tua vida, quando é que você já falou que a tua formação é marxista, e quando você foi para essa formação, como é que é a tua vida? De onde você é? O que, que você faz profissionalmente? Para que as pessoas te conheçam um pouco, inclusive eu. Você Obrigado, é, querido, pela... é conhecido, até algumas pessoas chamam de exterminador de Bolsominion, né? É isso que as pessoas falam. Mas vamos ver o que, que tem, vamos ver como é que chegou a isso, como é que você se capacitou para essa tarefa de ser o exterminador de Bolsominion. Quem é você? Entendeu? Desde a tua origem, por favor. Obrigado, querido, pela oportunidade. A minha família, ela é de uma cidadezinha do interior de São Paulo que chama Catanduva. Minha mãe vem de Catanduva ainda com 18 anos, isso ali no começo da década de 60, para São Paulo, e ela é a primeira pessoa da minha família a ter um título universitário. A minha formação, eu sou jornalista por formação, eu me formo em jornalismo em 2003, e depois eu faço MBA em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e me formo mestre em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo, pela USP. Essa questão do marxismo, quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, eu passei a ter uma influência muito forte de uma pessoa que desenvolveu um papel meio que de irmão barra padrasto. Apesar de, enfim, nunca foi efetivamente meu padrasto, mas muito mais meu irmão, muito mais próximo, e que foi uma pessoa que viveu a Revolução Cubana. É um cubano que participou, está aqui em casa, inclusive, o Guilhermo, e foi uma pessoa que, de muitas maneiras, passa, eu tinha 18, 19 anos, a exercer uma influência muito forte no meu desenvolvimento intelectual, no sentido de me mostrar coisas que ali, garoto, eu não via, eu estava totalmente consumido por essa ideologia ocidental, por coisas que eu queria sair, queria fumar, queria beber, queria ir atrás de mulher, coisas que eu tinha 18, 19 anos, vindo de uma família de classe média baixa. E, de muitas maneiras, a influência dessa pessoa, a minha mãe é doutora em psicologia, e ela sempre foi freudiana. Com a influência dessa pessoa, desse cubano na nossa vida, a gente passa a olhar para coisas que antes não existiam. Então, por exemplo, como Vygotsky e o próprio enfoque histórico e cultural. O Vygotsky é um teórico, é um psicólogo que lida com o enfoque histórico-cultural, que fundamentalmente, para te resumir, que fundamentalmente te dá conta de entender o processo de desenvolvimento humano e como os seres humanos se constituem, com base em uma abordagem histórica e cultural que rechaça essa abordagem biologicista, que te diz que existem seres humanos superiores ou inferiores por natureza e que, em última análise, conformam o substrato de todo bom liberal. Né? Ainda que eles sequer saibam que eles acreditam nessa perspectiva, toda a falácia meritocrática, por exemplo, está baseada nesse tipo de abordagem. A partir daí eu comecei a ler, e eu sempre li muito. Minha mãe, ao longo da minha adolescência, insistia, César, tem que ler, você tem que ler, cara, pô, tem que ler. O fato dela já ser doutora, a partir daquela época, ela já tinha estudado muito, e ela insistiu. E isso demorou, cara, ela insistiu durante anos, e a coisa só pegou mesmo quando eu tinha uns 16, 17 anos. E aí eu comecei a ler muito mais. Quando isso se consolidou na minha personalidade, se consolidou de uma forma muito voraz. Aí eu passei a ler 1h30, 2 horas por dia, todo dia. E assim desde então. Então, acho que essa influência foi fundamental para o marxismo, leninismo, que de alguma forma é
a filosofia que eu acho que faz mais sentido. De uma forma heurística também, viu, Joaquim? Porque tem várias coisas, como eu te disse anteriormente, que eu acho que Marx e Lenin e Engels e Gramsci e todos esses grandes pensadores não estavam vivos para efetivamente presenciar e considerar nas suas próprias teorias. Então, eu olho para essas coisas de uma forma heurística, no sentido de considerar aquilo que eu acho pertinente para as minhas próprias elaborações, e procuro também questionar aquilo que eu acho que não faz sentido. Então, acho que essa é um pouco da minha história e da forma como eu me constituí até esse ponto. E aí você decidiu aplicar todo o conhecimento numa luta que eu vejo que no fundo, é uma luta pela civilização do Brasil, né? Eu acho que essa é a luta primeira do Brasil. Nós temos um avanço da barbárie muito grande aqui. E nós temos, inclusive, pessoas diplomadas que são absolutamente ignorantes no Brasil. Então, isso é uma questão cultural. É claro que isso poderia ser tema de estudos, objeto de estudos, né? De outros estudos, isso para ser aprofundado, mas eu entendo que esse seria o nosso maior problema hoje, que é você ter uma... Você tem pessoas aqui no Brasil que tiveram acesso a estudo e parece que são ignorantes e se orgulham de alguma forma de serem ignorantes e não buscam o conhecimento. E eu vejo que você procura aplicar o teu conhecimento efetivamente nesses embates que servem para civilizar o Brasil. Eu acho muito interessante, viu? Acho que esse é o papel você é jornalista de formação. Esse é o papel do jornalista, né? Eu acho que o jornalista tem essa primeira missão, civilizar as pessoas. Eu acho que isso eu acho muito interessante esse conceito que não é meu, que a luta é para civilizar as pessoas, fazer um debate, organizar um debate para que as pessoas tenham as suas posições, mas que sejam civilizadas. Acho muito interessante isso. O César, e você é um exemplo de que segue esse caminho, essa escola, que eu diria que é uma escola de jornalismo. Tá? Obrigado, querido. Muito interessante. César, eu vou perguntar para você como é que você está vendo agora desses 45 dias, mais de 45 dias aí, 45, 46 dias, como é que você está vendo esse governo, o governo Lula, que tem contradições em si, porque senão não teria sido eleito. Mas como é que você está vendo? Eu começo concordo em gênero, número e grau contigo, existem contradições, existem críticas que devem ser feitas, né? Porque senão a gente incorre no mesmo tipo de erro, por exemplo, que as pessoas que chamam o presidente da República que elas elegeram de mito e que não pode ser questionado e que ganha uma aura de messias e se protege atrás de um dogma religioso. Eu te diria que eu vejo com bons olhos, Joaquim, um sem número de acertos, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, a aumentar em 40% as bolsas de mestrado e de doutorado, a expulsar os garimpeiros ilegais e resgatar o povo Yanomami, que estava sendo massacrado debaixo de um genocídio bolsonarista, reajustar o salário mínimo para R$ 1.320, estabelecer a taxa de imposto de renda em 2.460. A promessa de campanha foi que isso tem que ir até 5. Nós vamos cobrar para que vá até 5, porque é algo absolutamente fundamental para a classe trabalhadora brasileira. Reduzir em 61% o desmatamento na Amazônia já em janeiro. Revogar todo tipo de medida que pretendia armar a população brasileira. Isso também é outro ponto central. Enfim, um sem número de acertos absurdamente importantes e que, a meu ver, caracterizam um ótimo começo para o governo Lula. As minhas críticas seriam principalmente a respeito de ter que valorizar mais a mídia progressista. Não pode, a meu ver, ficar dando entrevista só para CNN e Globo. É óbvio que eu entendo o papel que isso desenvolve. É óbvio que eu entendo a força que a mídia corporativa e hegemônica tem, mas vamos lembrar que essas mídias são pragmáticas. Eles não têm, muito pelo contrário, eles não têm um projeto de desenvolvimento nacional, de emancipação popular e de fomentar pensamento crítico, mas eles sempre desempenharam o papel oposto. Eles sempre foram forças a serviço de fazer a manutenção do modelo de escravocrata moderno que a gente tem implementado no Brasil até hoje. E eu vejo, de muitas maneiras,
o Lula se articulando para priorizar essas mídias. Então, já falou com a Natuza Neri, não sei nem se eu posso falar nome aqui ou se pode te dar problema. Pode, se quiser, não tem problema nenhum. Já falou com o CNN, já falou com o Globo, procura priorizar essas mídias hegemônicas, quando, na verdade, todo o campo progressista teve que se manter fortemente unido. Por exemplo, a 247 teve que se manter absurdamente coesa e forte para sustentar aquele período mais agudo, quando o Lula estava preso e quando todo mundo achou que ele estava derrotado. Então, essas pessoas e esses veículos, a meu ver, precisam ter uma certa prioridade também nesse novo governo. E algumas coisas que precisam ser ditas de uma forma mais enfática. Por exemplo, hoje o Lula disse na CNN que no que depender de mim, a Dilma vai ser... Mas o que depender... É óbvio que cabe ao Brasil indicar a liderança para o Banco dos BRICS. É o presidente brasileiro que indica. Então, vamos botar as cartas na mesa. É ela. Então é ela. A não ser que tenha alguma coisa que, enfim, ainda não possa ser... Pode ser alguma questão mais... Só para esclarecer, no caso, é porque o Márcio Troial, que é um bolsonarista que está hoje na presidência do BRICS, ele tem mandato. Ele tem mandato até 2025. E hoje existe... O Haddad tem conversado com ele e ele até renunciaria, porque ele vai ficar sem nenhum ambiente ali, porque tem que ter interlocução com o governo brasileiro. Então, o que eu entendo é que depende da renúncia dele. Ele é um bolsonarista na rede, atacou muito a Dilma, atacou muito o Lula, bem do estilo bolsonarista, desses que você gosta de exterminar, e foi para a presidência do BRICS. Então, ele está esperando, acho que ele está numa articulação grande para que... É Troial o sobrenome dele, para que ele renuncie, apenas para colocar esse ponto. É Trujillo, não é, Joaquim? O nome dele não é Trujillo? Eu acho que é Marcos ou Márcio. Troial é o sobrenome, com certeza. Ele é bolsonarista, ele não tem nenhuma credencial para estar na presidência de um banco, porque é meio rotativa aquela presidência. Tem lá um fundo de 30 bilhões, é rotativo. E ele ficou até 2025. E parece que vai sair, há uma pressão grande para que ele saia, mas o Lula acho que está esperando a renúncia. Mas só para dar essa informação. Perfeito. Bom, então fica aqui, de fato, esse esclarecimento. Se esse for o caso, eu acho que isso se justifica. No mais, eu acho que são medidas assim, priorizar de muitas... O Lula é a força política mais densa da América Latina inteira, Joaquim, hoje em dia. É óbvio que de alguma forma... A força da Globo serve propósitos que lhe são convenientes? Sim, mas também é verdade que na medida em que ele fala com essas mídias, ele fortalece essas mídias. E que daqui a algum tempo essa força pode ser utilizada contra o próprio campo progressista. Então é óbvio que precisa investir no desenvolvimento de quem sempre esteve do teu lado, entende? Acho que essa seria a crítica mais incisiva que eu tenho nesse momento. Eu concordo totalmente com o que você falou. A opinião tua é de um jornalista que hoje é acadêmico, tem formação em jornalismo, mas acadêmico, que faz pesquisas, autor de vários livros. Então, a tua opinião tem muito peso e eu concordo com você. Essa é uma falha realmente e que vai custar, porque se você fala para essa mídia, você está legitimando a mídia. Tudo bem, você tem que falar. Mas quando você não fala com a mesma exclusividade com uma mídia independente, você está enfraquecendo essa mídia. E depois, amanhã, você pode estar enfraquecendo, porque diz, olha, a preferência nossa é por aqui. E ali eu acho um erro estratégico de comunicação, porque você enfraquece. Então, amanhã, quando essa mídia se revelar a quem ela serve, ela serve, ela tem um projeto neoliberal, todas estão comprometidas com o projeto neoliberal. Aí você vai precisar de uma outra comunicação. E aí fica difícil, porque como você legitimou aquela, as pessoas tendem, que não são politizadas, que não têm essa consciência, tendem a ver o que é dito lá é verdade. Tanto é que deram espaço, e o Lula falava frequentemente. Mas isso é uma coisa para a comunicação avaliar, acertar, porque está bem no começo, mas concordo totalmente, e até agradeço você por essa, de novo, a coragem de você dizer isso aqui, acho bastante importante. César, eu vou chamar aqui a Sara e o João Pedro, que gostaria de falar com você, e depois eu quero falar, vamos fazer um bate-papo a 4 aqui, rapidamente, porque o governo
da Bahia tomou uma decisão muito importante. Mas eu passo a palavra, então, ao João Pedro. Sara. João Pedro, você queria falar umas palavras para o César? Depois nós vamos falar sobre você e sobre essa importante função que você está assumindo, né? Que é de ser embaixador dos autistas na Bahia. A palavra é sua, viu, João Pedro? Oi, estão me ouvindo bem, meus amigos? Estamos ouvindo. Boa noite, meu amigo César. Boa noite, meu irmão. Eu amo muito você, César. Eu gosto muito de você. Adoro você. Tenho a alegria de ter você como meu amigo. Tive até a alegria de ter feito aquele desenho lindo para você digital. E eu depois na minha vida, vou até te pedir depois você mostrar um pouco do meu trabalho também, até naquela coisa do SL Notícias, que eu até assim aparecer lá também eu. É tão bom lá, você está fazendo um grande programa lá, show de bola que você está fazendo lá com meus amigos também, lá Eduardo Moreira, e também vários outros ali. E eu, não sei se você viu, César, eu conheci Lula agora essa semana, agora ontem. Olha ele aqui atrás de mim. É muito legal essa semana. E hoje meu amigo Jerônimo, governador aqui da Bahia, falou uma coisa tão importante de mim. E parece que eu vou ser o embaixador dos autistas aqui na Bahia. Vai ser uma coisa muito bom isso. Embaixador do autismo aqui na Bahia. Vai ser muito bom para mim isso. Eu que me tornei uma pessoa muito importante durante esse tempo. Como eu sempre falo, eu nos últimos anos aprendi muita coisa sobre política. Me arrependi de ter acreditado naquela Lava Jato e também de ter falado com algum desses bolsonaristas aí. E hoje eu sou filiado ao PT e tenho a alegria de estar ajudando esses meus amigos aí na luta pelo Brasil, pela minha Bahia, que eu tenho alegria hoje. Que bacana. Você gostaria de falar João, obrigado, querido, pelo teu carinho. Eu sou fã do teu trabalho em todos os sentidos. Eu fiquei muito emocionado quando você me mandou aquela charge. Você sabe que o teu desenho, a forma, tem algumas pessoas já desenharam charges minhas e através do traço, através da forma como o artista organiza o desenho, eu consigo ver a alma da pessoa. E na tua alma eu vejo tanta doçura, eu vejo tanto amor. Eu fiquei tão emocionado quando você me mandou aquele desenho. Eu mostrei para minha família inteira, João. Eu mostrei literalmente para minha família inteira. Eu corri, mostrei para minha mãe, fiquei tão feliz, fiquei tão emocionado. Como você disse, eu fiquei feliz sem parar quando você me mandou aquele desenho. E assim, continue firme no teu trabalho, porque o teu trabalho tem um poder transformador, tem uma força que é difícil de te explicar com palavras, o quanto importante você é, a força do teu trabalho e tudo aquilo que você representa hoje para o campo progressista. Eu agradeço demais, querido, o teu carinho significa o mundo para mim. Um beijo enorme, muito obrigado, João, por tudo que você fez, por todo o carinho e por me demonstrar todo esse afeto. Isso me dá força para continuar lutando e significa o mundo para mim, meu irmão. Bacana, muito bacana mesmo. Obrigado pelas palavras de vocês dois. Eu vejo que as pessoas estão aqui até emocionadas e com razão. Eu acho muito bacana. Eu acho que nós temos que promover, de fato, esses encontros. O João Pedro tem muito a dizer, sempre ele está aqui, sempre que pode, nós damos, sempre que é possível, damos espaço a ele. E eu queria fazer uma pergunta a ele, que até conversei um pouco com ele hoje pelo WhatsApp. O governador Jerônimo disse, ele se manifestou publicamente que precisa de um embaixador, alguém que dialogue, sobretudo, com as escolas, com os professores, que não estão preparadas para o autismo, não entendem, não estão preparadas. Então, eu até conversando com o João Pedro, a gente conversando, vou passar a palavra para o João Pedro para falar o que ele pretende fazer, mas fazendo um resumo aqui, hoje conversando, a família dele descobriu que ele era autista quando ele tinha 8 anos, ele soube, ele não tinha compreensão do que era. O João Pedro deixou a escola na 6ª série, ele fala que tinha professores muito bacanas, alunos também, mas ele sofreu bullying por conta do autismo, então ele tem uma experiência de vida, e nós hoje vemos que ele já tem todo um conhecimento que pode ser colocado em prática para ajudar professores, é isso que o governador disse, Jerônimo, professores a entenderem o autismo. Então, João, parabéns pela sua nomeação, João Pedro, e aí eu pergunto para você,
Se você tem algum plano, o que você acha que é preciso conversar com os professores, falar para os professores sobre o autismo, e quais são, o que você pretende conversar, então, com os professores, que é a tarefa que o governador da Bahia te deu? Olha, Joaquim, deixa eu falar umas coisas aqui. Hoje, Gerando falou uma coisa ali, assim, ele disse também, assim, uma coisa para eu dialogar também com os autistas, parece, alguma coisa assim que ele falou, mas eu não tenho planos ainda não, mas eu vou conversar com ele depois sobre isso, qual vai ser o meu trabalho nisso aí, porque ele sabe que eu me lembro de uma coisa. Eu me lembro que durante a campanha no ano passado, ele sempre falou, até na TV, que ele ia precisar de mim para isso, para ajudar ele no tema dos autistas. E ele cumpriu a palavra, parece, agora hoje, depois que ele falou isso aí que ele quer, e eu vou até conversar com ele depois. E eu acredito que vai ser um trabalho bom, assim. Eu quero muito ajudar os autistas da Bahia. Eu vou até estudar um pouco, até para aprender mais sobre algumas coisas na vida. Inclusive, nesse ano agora, eu vou até estudar através de uma coisa aqui na internet chamada CPA, uma coisa assim da hora, que pode até concluir meu ensino bem mais rápido. Eu que estou no sexto ano, como você sabe que eu te disse aí eu vou concluir meu ensino também, em nome de Jesus. E eu juro que eu vou ajudar muitos autistas da minha Bahia. Por exemplo, eu juro até como eu tenho a se contar tantas importantes do Brasil inteiro, e tem gente famosa do Brasil inteiro, e até de outros países do mundo. Eu juro que eu vou ajudar muito o pessoal da AMA, que não sabia AMA. A AMA é um lugar assim para os autistas, assim, igual a pai. E eu vou ajudar o pessoal da AMA, lá da minha terra natal, Valença, Bahia, onde eu nasci. Inclusive o povo lá tá até falando toda hora de mim lá agora. Todo mundo tá falando sobre isso lá que Geraldo falou hoje. Tá todo mundo feliz comigo lá. Bacana, bacana, viu? Parabéns, mais uma vez, por chamar, com a tua luta. Você fala com pessoas do mundo inteiro. E ele até aprendeu inglês para poder falar. Ele me contou uma vez, estou aprendendo inglês, tal, que ele conversava com as pessoas, fala com celebridades, jornalistas, em todos os lugares, e sempre falando: eu sou um autista, sou o melhor autista desenhista do mundo, e é mesmo. Então, e sempre procurando conhecimento. Parabéns, viu, João? Parabéns, que você faça um excelente trabalho. A tua vida já é uma lição para todo mundo, tá? Tua vida. E eu tenho certeza de que você vai poder contribuir para que as pessoas entendam o que é o autismo. Tivemos aqui um governador agora há pouco tempo que não sabia o que era o autismo, falou em cura do autismo, não sabia o que era isso. Não entende, que é o governador de São Paulo. Depois acabou pedindo desculpas, porque pegou muito mal. Nós já falamos sobre isso, né, João Pedro? Mas, enfim, parabéns a você. E eu vou encerrar, então. Eu quero agradecer muito o César Calijon, passar a palavra a Sara, se tem alguma colocação. E muito obrigado a todos. Gostei muito dessa live mais uma vez, acho que de bastante conteúdo, e nesse campo que eu sempre insisto, da civilidade, isso é muito bom. Eu queria dar os parabéns para o Calejon, ele é excelente, ele faz um trabalho, falou que elogiou a TV 247, mas você faz um trabalho incrível de furar a bolha, né? Você fez esse trabalho incrível na Jovem Pan. Assim, imagina a quantidade de omeprazol você teve que tomar para enfrentar essa situação. Meus parabéns, você é um guerreiro. E o João Pedro, tenho muito orgulho de ser amiga do João Pedro, viu, João Pedro? Você é o cara, e acho massa, porque onde o João Pedro vai, duas coisas que ele faz questão de dizer: que ele é autista e que ele é nordestino. Aí me ganha, viu, João Pedro? Que ótimo, muito bacana. Bom, obrigado a todos vocês. César, a sua palavra de despedida. Eu quero agradecer só essa oportunidade maravilhosa de encontrar o João Pedro, a Sara, você, Joaquim. Eu respeito demais o teu trabalho, como eu disse no começo da nossa conversa. Você é um exemplo de luta, de técnica, de coragem para toda para a minha geração e para futuras gerações de jornalistas. Quero agradecer demais o João Pedro por estar presente aqui hoje. O teu trabalho é algo assim lindo, lindo, lindo. O afeto, o amor que você demonstra através do teu trabalho e tudo que você é capaz de comunicar, João Pedro, com a tua arte, é algo impensável. É a coisa mais linda do mundo. Parabéns. E agradecer a Sara por conduzir o programa com tanta maestria, por me permitir participar de uma situação tão especial quanto essa, e pedir para que a gente siga firme, fortes, a luta contra essa proposta tão deletéria para a vida sociopolítica do país não acabou. A gente vai precisar do talento de todas e todos vocês mais do que nunca. Um beijo enorme. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa, gente.
Valeu, César. Abraço a todos. Até mais.